começar o nosso capítulo 2, limites e continuidade de funções. Nosso ponto de partida aqui será o conceito intuitivo de limite. Para falarmos sobre isso, vamos considerar essa função racional aqui descrita por 2.1. f de x igual a 2x² mais x menos 3, tudo isso dividido por x menos 1. É uma função racional, porque ela pode ser expressa na forma p por q, e o nosso q de x é um polinômio não nulo. A primeira pergunta que nós devemos fazer sempre que vamos analisar uma função é: qual o domínio dessa função? Bom, essa função aqui, como toda racional, ela tem como domínio os reais, excluído os valores de x que anulam o seu denominador. Então, neste caso, o domínio dessa função está escrito aqui. Vamos ler essa expressão. Domínio de f é o conjunto dos x elementos, tal que x pertença aos reais e x diferente de 1. Esse é o domínio da função. Em outras palavras, x não pode ser 1. A função não é definida em x igual a 1. Ela não possui imagem em x igual a 1. Ok? Mas a gente pode começar alguns estudos preliminares aqui sobre essa função. Vamos decompor o polinômio 2x² mais x menos 3. Esse polinômio pode ser escrito como está aqui, o produto de um polinômio de ordem 1, 2x mais 3, por um outro polinômio de ordem 1, x menos 1. A gente, se fizermos esse produto aqui, a gente reobtém a expressão do numerador, que está aqui, x vezes 2x, 2x², está aqui. X vezes 3, 3x. Menos 1 vezes 2x, menos 2x. Menos 2x mais 3x, mais x, está aqui, Menos 1 vezes 3, menos 3. Então, isto é isto, ok? Perfeito. Repare que o termo x menos 1 aparece tanto em cima quanto embaixo dessa expressão. Então, você vê que, como x não pode ser 1, o termo x menos 1, tanto no numerador quanto no denominador, não vai ser 0. E para qualquer valor real que você atribua a x, este termo vai gerar um número igual a este termo aqui embaixo. Então nós podemos cancelar esses dois termos, como mostra aqui em 2.3. E nossa função fica simplificada na forma 2x mais 3 para x diferente de 1. Ok? Qual é o domínio desta função? O domínio dessa função é x, tal que x pertence aos reais e x diferente de 1. Por quê? Porque eu só pude cortar esse termo com este termo, porque x não pode ser 1. Se eu pudesse considerar x igual a 1, eu não poderia fazer esta conta e eu teria essa função caindo numa indeterminação nesse ponto, porque esse termo ia gerar um 0 no numerador e um 0 no denominador. 0 sobre 0 é uma indeterminação. Não conseguimos calcular nada na forma 0 sobre 0. Tá ok? Bom, então o que a gente pode dizer? Como é que eu posso, por exemplo, responder a seguinte pergunta: o que acontece com a imagem da minha função quando eu me aproximo de 1? Será que eu posso responder isso? Vamos ver que sim. Repare a tabela 2.1. Tá? Eu vou construir essa tabela fazendo o seguinte: eu vou me aproximar de 1 pegando valores menores que 1. Certo? Então, vamos lá. Quando x é 0, a imagem é 3. Dá para ver por aqui,
Quando x é 0,25, a imagem é 3,5. Qualquer dúvida, podem pegar uma calculadora e fazer essa continha. Quando x é meio, a imagem é 4. Quando x é 0,75, a imagem é 4,5. Quando x é 0,9, a imagem é 4,8. Repare que eu estou me aproximando de 1. Quando x é 0,99, a imagem é 4,98. Quando x é 0,999, a imagem é 4,998. Quando x é 0,9999, a imagem é 4,9998. Em outras palavras, quanto mais próximo eu me aproximo do número 1, pegando valores menores que 1, a imagem da função se aproxima do número 5. Percebem isso? O que acontece se eu fizer essa mesma análise, me aproximando de 1, porém considerando valores maiores que 1? Vamos olhar? Isso é descrito nas notas, né, na tabela 2.2. Então vamos lá. Quando x é 2, a imagem é 7. Quando x é 1,75, a imagem é 6,5. Quando x é 1,5, a imagem é 6. Quando x é 1,25, a imagem é 5,5. Repare que eu estou me aproximando de 1, mas vindo por outro lado, vindo pela direita, pegando valores maiores que 1. Quando x é 1,1, a imagem é 5,2. Quando x é 1,01, a imagem é 5,02. Quando x é 1,001, a imagem é 5,002. Quando x é 1,0001, a imagem é 5,0002. Em outras palavras, quanto mais próximo eu chego de 1, mais próximo minha imagem chega em 5, tanto pela direita quanto pela esquerda. Ok? Então o que nós estamos vendo aqui é que o limite de quando x tende a 1, a imagem f de x tende para 5. E nós representamos isso desta forma aqui. Limite com x tendendo para 1 de f de x é igual a 5. Este é o nosso operador limite. Ok? Então, repare que uma coisa é calcular a imagem da função num dado ponto. Outra coisa diferente é você calcular o limite da função quando x tende para um dado valor. Vimos aqui que a imagem da função do ponto x igual a 1 não existe. Porém, o seu limite existe sim. Vejamos um outro exemplo. Vamos considerar uma outra função racional, muito semelhante à anterior. E vamos calcular o limite com que x tende para 2. Olhando a função, dá para perceber que em x igual a 2 essa função não é definida. Certo? Então o domínio dela são os reais diferentes de 2. Ok. O procedimento aqui para se calcular este limite é semelhante ao caso anterior. Eu vou decompor esse meu polinômio em polinômios menores. Tá aqui, tá? Eu vou observar que surgiu um elemento x menos 2 em cima igual embaixo. Isso vai poder ser cortado, ok? Então sobra o 3x mais 2. Quando x se
aproximar de 2, a imagem se aproxima de 8. Repara no... Vamos voltar aqui no exemplo anterior só para vocês perceberem. A função simplificada, ela é 2x mais 3. Quando x tender para 1, a imagem vai para 5. Né? Então, é exatamente o que acontece aqui. Quando você não tem mais nenhuma indeterminação surgindo, você toma o limite com que x tende para 2. E aí, no caso, 3 vezes 2, 6, com mais 2, 8. Ok? Podemos olhar, tá, como fica o gráfico desta função. Olha ele aqui. Quando x é 2, não existe imagem. Tá, vamos ampliar um pouquinho para ver se fica melhor para vocês poderem visualizar isso. Quando x é 2, não possui imagem. Mas nós vemos que quanto mais x se aproxima de 2, mais a imagem se aproxima de 8, conforme nós vimos no cálculo do limite anterior. Então, o limite nos mostra para onde a função está se aproximando. Então, continuando, vamos supor que eu tenho uma determinada função f de x e eu tome o limite dessa função f de x com x tendendo para um certo número a, e que esse resultado dê um certo número L. Estou dizendo com isso que o limite existe, né? Porque o resultado dele é um número real. Então, quando eu tenho essa informação, eu posso dizer o que sobre f de x? Eu posso dizer que sobre f de x há 3 possibilidades. São essas que estão listadas abaixo. A primeira é que f de x ela está definida em A. Ou seja, f de A, quando eu faço x igual a A em f, isso me devolve um certo número L. Né? Então, quer dizer, uma das possibilidades é que o valor da função calculada no ponto tenha o mesmo valor do limite calculado nesse ponto. Uma outra possibilidade é que a função f de x não esteja definida em A. Ou seja, f de A não existe. E temos ainda uma terceira possibilidade, que é a função f de x está definida em A, ou seja, quando eu pego x e faço igual a na função, o meu f de A existe, ele me devolve um número real. Tá? Porém, f de A é diferente do valor do limite. Certo? De novo, se isto que está aqui é verdadeiro, sobre a função f de x eu posso ter essas 3 possibilidades. Nós agora vamos ver um exemplo que descreve cada uma dessas possibilidades. Ok? Vamos ver um primeiro aqui. Ó. Eu estou tomando um limite de uma certa função f de x com x tendendo para 2. Tá? E aí, o que eu posso afirmar? Digamos que a função seja essa daqui, ó, f de x igual a x mais 2. Certo? Bom, quando eu aplicar o operador limite sobre esta função, eu vejo o quê? Eu vejo que quanto mais x se aproxima de 2 aqui, quanto mais x se aproxima de 2, mais a minha imagem se aproxima de 4. Então, o limite dessa expressão é 4. Então, o limite existe. Certo? Agora, se eu pegar x igual a 2 e substituir na minha função, eu vejo que também dá 4. 2 mais 2, 4. Então, a função existe em x igual a 2. Tá? O limite existe igual a x igual a 2. E o valor
tanto da função quanto do limite são iguais. Neste caso, vale 4. Isso corresponde ao primeiro caso. Ao primeiro caso, o limite existindo e a função é definida e o seu valor é igual a L. Ok? Vamos ver um outro exemplo aqui. A letra B aqui. A função agora é x² menos 4 dividido por x menos 2. Essa é uma função racional. E como nós já falamos em discussões anteriores, tá? O domínio de uma racional são os reais excluídos o valor que anula o denominador. Então, para esta função em específico, o domínio são os reais diferentes de 2. Tá aqui, ó. Tá dito isso aqui. Ok? Bom, então quanto vale o valor da função f de x em x igual a 2? Neste caso, em x igual a 2, eu tenho uma indeterminação. Eu tenho uma determinação na forma 0 sobre 0. Vai dar 0 em cima e vai dar 0 embaixo. Certo? Isso está me dizendo que esta função não é definida em x igual a 2. A imagem da função não existe. Mas e o limite? O limite existe? Bom, se nós observarmos o numerador dessa expressão, ele é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Eu posso escrever isso como um produto de dois polinômios de ordem 1. Eu posso escrever como sendo x menos 2 que multiplica x mais 2. Percebem? Olha aqui, ó. Se eu fizer esse produto, os termos cruzados vão se anular e vai ficar quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ok? Da mesma forma que nos exemplos anteriores, eu vou poder cortar x menos 2 com x menos 2. Vai sobrar x mais 2 e eu vejo que quando x tende para 2, a imagem tende para 4. Então repare nesse caso em específico. Vou tentar. A função não é definida neste ponto, ou seja, f de 2 ou f de a não existe, mas o limite existe. Isso corresponde a essa condição 2 aqui, a esta possibilidade. Ok? Vamos ver um exemplo para a terceira possibilidade, em que a função existe, o limite existe, mas os valores não são iguais. Olha só, vamos considerar esse caso aqui, ó. F de x como sendo x mais 2 se x é diferente de 2 e 6 se x é igual a 2. A função existe em x igual a 2? Existe. Ela vale 6. Aqui, ó. Então, f de a existe. F de 2 existe. E ele vale 6. E quando eu tomar o limite desta função quando x tende para 2? Tá? Quanto mais próximo de 2 chega, esse é o comportamento da função. Para todo x diferente de 2, ela se comporta como x mais 2. Então você vê que ao tomar o limite desta função quando x tende para 2, o resultado do limite é 4. O limite existe, a função existe, mas eles não têm o mesmo valor. É o terceiro caso. A função está definida em a, mas f de a é diferente de f. Está claro isso? Ok. Obrigado.